Olá, seja muito bem-vindo ao canal Oração Fortalecedora, um espaço criado com carinho para te acolher através da oração e da reflexão. Aqui, todos são bem-vindos, independente da religião. Nosso objetivo é fortalecer sua fé, sua mente e sua alma. Hoje vamos mergulhar em uma reflexão essencial: confiança e fé em Deus. A entrega que transforma. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, mas a verdadeira paz começa quando entregamos a vida nas mãos de Deus. Quando confiamos que Ele cuida de cada detalhe. Vida com Jesus, ela é no detalhe. Eu preciso ser sincero para você. Eu vivi um dos anos mais extraordinários da minha vida, na presença de Jesus, da minha história. Mas eu preciso te dizer aonde começou. Numa pequena decisão desse ano. Esse ano, nasceu a minha filha em março. E antes da minha filha nascer, eu fiz um propósito de oração de uma semana. Jejum, oração. E aonde nós estávamos morando de maneira temporária, tinha uma rua no final do condomínio que levava para beira de um lago, uma árvore bonita, frondosa, com um banquinho embaixo. No dia que eu vi, tirei uma foto, mandei para minha esposa. Isso não parece cena de filme de oração? Onde você se encontra com Deus debaixo de uma árvore, tipo aquele filme A Cabana e tal. Falei para minha esposa, olha que lindo. E ali foi o meu lugar de oração durante uma semana. Eu acordava cedo, ia para lá, voltava depois de um tempo, sempre com lágrima nos olhos, e sempre com vontade de voltar. E eu voltava. Mas eu vou te dizer como que começou. Eu estava um dia lá orando, cansei de ficar de joelho, aí levantei. Comecei a rodear a árvore, eu falando com Jesus. Jesus, eu te amo, Senhor, tu é maravilhoso. Aí passou um americano, um senhor, de longe, me cumprimentou, cumprimentei ele, voltei a orar. E aí eu falei isso aqui para Jesus. Jesus, eu tô aqui, sabe por quê? Porque eu preciso de uma direção. Começou a entender? Eu preciso de uma direção, Jesus. Eu preciso que o Senhor me dirija. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E eu fiz uma das orações mais gostosas, acho que eu já fiz. Porque você sabe quando você fala uma coisa que você se ouve e acha maneiro o que você falou? Que doido, né? Acho que eu não sou normal. Eu estava falando com Jesus assim, bem leve. Eu converso com Jesus assim, de boa. Eu não fico falando, oh, Pai amado das luzes. Não. Eu falo com Jesus assim, oi, meu lindo. Jesus, eu te amo. E eu converso, falo, Jesus, o Senhor não acredita que eu fiz hoje. Parece que as velhas fofoqueiras. Eu fofoco para ele, eu falo, Jesus, aconteceu algo. Eu sei que o Senhor sabe, mas eu preciso contar. E eu estou falando com Jesus. Jesus, então, Senhor, está para acontecer umas coisas lá em Joinville, na minha casa. E eu não tenho para onde voltar. Está uma confusão, Jesus. Eu te ouvi lá atrás, mas eu preciso de uma direção. Eu falei isso aqui para Jesus. Jesus, eu sei que já estou pronto para escolher algumas coisas sozinha. Falei para Jesus. Eu sei. Mas eu prefiro que o Senhor tome a decisão no meu lugar. Aí eu me ouvi e falei, que isso, garoto? E sabe, aqueles 5 dias Jesus respondeu tudo o que a gente precisava. Jesus respondeu tudo. Eu não vou entrar em detalhe porque a gente vai muito longe. Mas Jesus respondeu tudo. E aquela foi a minha oração inaugural do ano. Todas as decisões que eu tomei daquela oração depois, todas foram as mais assertivas da minha vida. Todas. Tudo que eu perguntei para o Senhor naquele dia e recebi a resposta foi a melhor decisão da minha vida.
E eu aprendi algo que nunca mais vou esquecer. Agora eu tô bom nesse negócio, irmão. Eu vou começar o ano no mesmo lugar. Eu não estou falando nem da árvore, eu estou falando na mesma posição. Jesus, eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. 2022 foi a prova disso, Jesus. Aonde eu bati tanto a cabeça, em pouco tempo se resolveu por conta da tua resposta. Portanto, Jesus, eu não aceito me mover mais. Eu preciso de uma direção. E aí eu preciso ser oponível a todos. Deus, quando pede para o povo, ou ordena o povo a sair do Egito, a Bíblia diz que Deus manda o povo pelo caminho mais longo. E se a gente observar de maneira lógica ou de maneira geográfica, a decisão não é, não faz sentido. Porque se tem um caminho mais curto, por que você manda pelo caminho mais longe? E essa é a graça de perguntar para o Senhor. Porque a gente sempre vai escolher o caminho mais curto, e Deus pode escolher o caminho mais longo, porque conhece a gente de uma forma que a gente não conhece. Eu já contei algumas vezes coisas que Deus me respondeu e que naquele momento não fazia sentido nenhum, porque o caminho mais curto era aceitar a proposta, e o caminho mais longo que Deus tinha era o que era o melhor. Só que demorou mais tempo para eu saber, mas aconteceu. Então entende que quando Deus diz, olha, vai pelo caminho mais longe, o motivo já é clarificado no versículo seguinte, ou na parte B. Porque se vocês forem pelo caminho mais curto, vão ver a guerra e vão voltar para o Egito. Ou seja, quando Deus manda eles ir para o caminho mais longo, não é porque Deus quer que o povo sofra mais, é que Deus quer que o povo sofra menos. É Deus dizendo, eu prefiro que vocês passem um pouquinho de perrengue no caminho, mas cheguem no destino, do que não passar perrengue nenhum no caminho e não chegar nunca no destino. Entende? Às vezes nós perguntamos para o Senhor, mas a resposta dele não é o que a gente quer. Porque o que a gente quer é o caminho mais curto, é o atalho, é o óbvio. E Deus não opera no óbvio, Deus sempre opera no sobrenatural. Uma das respostas que Deus me deu nesses dias de oração, eu falei para minha esposa, a minha fala para minha esposa foi assim, eu vou fazer a proposta que eu senti no meu espírito, mas se eu estou no outro lado, eu não aceito nunca. Aí eu fiz a proposta. A pessoa do lado de lá fez assim, aham. Esse aqui o telefone foi para Paula. Paula, o homem lá é louco, hein? Aceitou. Mas é porque nem sempre fará sentido. Pedir uma direção para o Senhor é abrir mão da razão, é abrir mão da lógica, é abrir mão do controle. E a gente não faz por vários motivos. E a gente pensa que o primeiro é a falta de confiança em Deus. E eu vou te dizer, lindo, nosso problema maior não é não confiar em Deus, é não conseguir parar de se meter. Eu vou falar olhando nos teus olhos, lindo. O problema maior da gente, na maioria das vezes, não é que a gente não confia tanto em Deus, é que a gente confia muito na gente. Então a gente está se metendo toda hora, a gente está tentando fazer do nosso jeito toda hora, a gente está tirando das mãos do Senhor o que a gente colocou na mão dele toda hora. E o conselho de Deus para você e para mim é, pelo amor de mim mesmo, não se mete naquilo que só eu sei fazer. Tira o time de campo, para de se meter, para de dar opinião. Ei, Deus está fazendo, bebê, confia. Mas eu quero dar minha opinião, porque eu tenho uma opinião. Guarda a opinião. Termino dando um conselho bem simplesinho para você. Eu amo essas palavras, simplesinha. O povo saiu em direção à terra prometida. Deus deu a direção. Deus deu o caminho e eram 15 dias. Mas chegou uma hora que o povo começou a se perder sozinho. As suas atitudes, a desobediência, a desonra, a incredulidade, a impaciência sufocou a direção. E 15 dias se transformaram em 40 anos. Sabe, ter a direção não significa chegar no caminho,
Manter a direção no centro do nosso coração é que nos faz chegar ao endereço. Você saber aonde vai chegar não te faz chegar. É no caminho que a graça do negócio acontece. Eu sei mais ou menos o que vou viver no ano que vem, mas como vai acontecer ainda não sei. Ano passado, Deus falava comigo algumas coisas que do nada aconteceram e que eu não enxerguei o caminho, mas Deus já havia enxergado. Uma conexão que acontece, alguém que chega, alguém que vai. Um dia você sai de casa, outro dia você se esconde. Mas tudo quando estamos alinhados com a presença de Jesus, a direção não se perde no caminho. Meu conselho para você é muito simples. Freia, vai para baixo de uma árvore. Não tem árvore, vai para baixo de alguma coisa. Ou fica em cima de alguma coisa também, não muda nada. Mas faz a oração. Ô Jesus, eu passei tanto tempo da minha vida tentando controlar, e hoje eu sou resultado das minhas escolhas. E sabe, Jesus, não é tão bom o que eu vejo, e eu tenho certeza que poderia ser muito melhor. Mas quando tem vida, tem esperança. Então, Jesus, eu não quero mais decidir sozinho. Jesus, eu não quero mais decidir sozinho. A minha vida, na verdade, não é minha. O que eu sei sobre ela é muito pouco. Agora, o Senhor, Jesus, sabe tudo sobre mim. Sabe o meu passado e escolheu ignorar ele. Sabe o meu futuro e é isso que eu quero saber, Jesus. Aonde o Senhor quer que eu vá? Porque a partir de agora, Jesus, a minha vida não está mais sobre o meu controle. A minha vida está nas tuas mãos. E eu prometo, Jesus, dessa vez eu não vou me meter. Amém. Talvez essa seja a sua hora de parar e refletir. A resposta que você precisa não está no barulho do mundo, mas talvez no silêncio de uma oração, entrega óbvia que nasce do coração.